Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e esse é o início de um mini curso de 4 aulas, tá? Para quem está iniciando no ramo de router CNC, tá? Eu vou falar desde o zero, desde como pensar numa peça até a parte de fabricação, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou estar falando tudo sobre a criação do projeto desde o zero, tá? Eu vou pegar uma foto de um produto, na verdade esse produto a gente já fabricava no começo, né? No começo da minha empresa, a gente parou de fabricar, a gente fabricava ele com madeira Muracatiara, a gente parou de fabricar por conta de uma falta de Muracatiara na minha região, e a gente vai fabricar ele com madeira teca, tá? Então é um projeto totalmente novo. A chapa de madeira Muracatiara era muito menor, né, do que a chapa de madeira teca, então com isso o aproveitamento é diferente, então a gente vai desenvolver esse projeto totalmente do zero, tá? A gente não vai pegar o desenho pronto que a gente já tem, a gente vai recriar esse projeto do zero a partir de uma foto. Eu vou mostrar para vocês como é simples fazer a vetorização de um produto que você viu, de um produto que você pensa em fazer, de um produto que você quer mesclar parte de um com parte de outro, tá? E nesse primeiro módulo também a gente vai estar falando sobre aproveitamento de peças, sobre algumas particularidades de algumas ferramentas que a gente pretende utilizar nesse processo, tá? No segundo vídeo, essa primeira parte vai ser só na parte de desenho e vetorização. O segundo vídeo vai ser falando sobre a parte de programação utilizando o Articam. Tá? O Articam é um dos programas mais utilizados de programação, existe Articam e o Aspire, tá? Então, no segundo vídeo a gente vai estar programando esse projeto, tá? Que é fazendo a criação dos percursos utilizando o programa Articam. No terceiro vídeo a gente vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez no Articam, tá? Claro, vendo se existem as mesmas possibilidades dentro dos softwares diferentes, tá? Mas eles são basicamente bem parecidos, tá? Então no terceiro vídeo a gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente fez no segundo vídeo no Articam, a gente vai estar fazendo no Aspire, tá? Então eu vou mostrar como o programa no Articam e com o programa no Aspire. E no quarto vídeo, né, a gente vai estar colocando em prática o projeto, né? Vai estar cortando o projeto na máquina, vai estar fazendo a parte de acabamento, vou estar mostrando tudo para vocês, tá? Isso na verdade é um pedido de um cliente nosso que pediu 30 unidades. Então vocês vão ver como é que pensa, né? Como é que você tem que pensar quando você pega um projeto em atacado, como é que você faz o melhor aproveitamento de material, de chapa, de usinagem, porque existem percursos que são mais rápidos que outros, existem estratégias de corte que são mais rápidas do que outras, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso, tanto na hora de projetar quanto na hora de fazer um orçamento, tá? A gente tem que levar tudo isso em consideração, o tempo mais ou menos que a gente vai estar utilizando, as ferramentas que a gente vai estar utilizando, para que a gente consiga fazer um cálculo mais assertivo de quanto a gente vai de fato gastar e de quanto tempo a gente vai demorar para fazer esse projeto, porque todo orçamento ele é baseado também no tempo, não só na matéria-prima e no custo de material, né, de ferramenta, de hora-máquina e tudo mais, tá? Então vamos para o primeiro vídeo do projeto do zero. Bom, nós vamos iniciar a fabricação, o projeto, né, dessa petisqueira arredondada, tá? Eu tenho algumas informações aqui, né, que é o espaço do ramequim, né, o furo que eu tenho que deixar para colocar o ramequim e o espaço total da tábua. Então eu vou fazer um quadrado nessas dimensões, um retângulo, né? Eu sei que esse espaço do ramequim é um círculo com 68 milímetros de diâmetro, né? Então vamos fazer esse desenho também. Aqui a gente pode ver que tem uma margem, né, uma borda entre o círculo dos furos, né, do ramequim e do espaço vazado e a borda, né? Então eu costumo deixar 10 milímetros. Então vamos fazer isso também com as informações que a gente tem atualmente, tá? Fazer uma linha central, fazer um offset, né, aqui de 10 milímetros, pegar esses dois círculos e posicionar, né, na parte superior do nosso desenho. A gente sabe que a tábua tem essa medida, tá? Na parte de baixo a gente pode ver que que esse círculo maior consome toda a largura, né, que é 180 milímetros, 188. Então vamos fazer um outro círculo aqui. Jogar ele mais para cima, né? Acompanhando essa borda, né? Então vamos deixar uma borda de 10 milímetros, que também acompanha aqui.
Vamos dar um offset de 10 milímetros. Beleza, temos já aproximadamente o esquema da tábua, tá? Agora precisamos fazer esse raio, né, que ele tem aqui. Vamos apagar essas informações que a gente já utilizou. Eu vou pegar essa imagem, né, que a tábua tá de frente, né, tá um pouco de lado, mas vai dar pra gente usar, pra gente chegar nesse raio aproximado, tá? Então eu vou aqui, vou abrir essa imagem em uma outra guia e vou copiar essa imagem e colar aqui. Beleza, então eu vou tentar sobrepor, né, esse desenho que eu fiz nesta peça, né, nesse desenho. Primeiro eu vou tentar alinhar o tamanho, né, para tentar deixar isso aqui do mesmo tamanho que esse. Vou pintar essas linhas de vermelho para ficar mais fácil a visualização. Tentar colar novamente lá menor. Agora consegui. Já está com um tamanho aproximado, tá? Vamos sobrepor essa imagem. Vou pintar as linhas de vermelho, de amarelo, para ficar mais fácil de visualizar. Tentar alinhar essa peça aqui, né? Esse círculo que eu já sei a medida, é uma medida conhecida. E eu vou fazer um raio aqui aproximado, tá? Vou colocar a cor vermelha que vai ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui um raio de 30, né? Bom, aparentemente ficou muito fechado nesse raio, vou colocar um raio um pouco maior. 50. Aqui ele já fica mais proporcional, né? Essa linha, vamos colocar desse lado também. Vamos apagar esse menor. Vou dar uma pequena rotacionada na imagem, no desenho, na verdade. O tamanho está um pouco diferente, na verdade o desenho está um pouquinho maior, né? Então a gente consegue ver que está mais ou menos na proporção, tá? Então a gente sabe que esse raio é 50 milímetros. Vamos apagar e fazendo o desenho que a gente já está desenhando aqui. Vou apagar essas linhas que estão a mais. Já temos o desenho lá na sua tábua pronto. Agora eu vou desenhar ao lado dela a nossa chapa que a gente vai estar utilizando, tá? A nossa chapa, para esse projeto, ela vai ter 600 milímetros, né? 60 centímetros por 3 metros, né? 3.000 milímetros. Vamos fechar ela aqui em cima também, 600 por 3 metros. Eu gosto sempre de dar um offset, né? Deixa eu apagar esse lateral. Eu gosto sempre de deixar uma margem da madeira, tá? De 10 milímetros de cada lado, tá? Mais ou menos 10 milímetros, tá? Vamos colocar aqui 10 milímetros. Vou pegar nosso desenho, né? Eu vou agrupar ele, tá? Para ele não soltar nada, né? Essas curvas aqui não saírem. E, uma outra coisa, tá? A gente vai estar utilizando uma ferramenta de
desbaste nessas partes mais afundadas, e uma ferramenta para arredondar esses cantos. Como vocês conseguiram ver, né, como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui ela tem o canto arredondado, e aqui onde vai o ramequim o canto é reto, tá? Então a gente vai estar utilizando uma ferramenta arredondada aqui. Essa ferramenta arredondada, ela tem um diâmetro, né, de meia polegada, né, de 12,7 milímetros, então ela tem um raio de 6,35. Então eu tenho que fazer um offset, né, entre a ferramenta arredondada e a ferramenta reta. Vocês vão entender ao longo da criação do projeto. Então vou fazer um offset já aqui desse círculo com 1/4, né, de polegada, metade do raio da ferramenta. Metade do raio não, exatamente o raio da ferramenta, metade do diâmetro. Beleza, agora a gente já pode tentar fazer o nosso esquema de plano de corte, tá? Essa criação de plano de corte é muito importante, tá? Principalmente quem está começando, é bom pegar esse macete já desde o início, tá? Sempre tente fazer peças que se encaixem bem para você ter um melhor aproveitamento de chapa, tá? Quanto mais peças você conseguir fazer em uma única chapa, você vai reduzir bastante o seu custo de matéria-prima. Vamos colocar uma peça aqui. Vamos espelhar essa peça para o lado de lá, para ela ficar exatamente na mesma posição. Aqui é o comando mirror, né? Entre essas duas nós vamos colocar mais uma peça. Então eu dei um Ctrl C, né? Vou mover essa peça aqui para o centro e vou colar novamente uma peça aqui, certo? Então, entre uma peça e outra, nós temos uma distância de, vamos dar um offset aqui, de 10 milímetros também, que eu gosto de deixar a distância entre uma peça e outra. Offset 10 milímetros. Eu vou pintar esse offset para não confundir com o desenho da nossa tábua, tá? Vou pintar de vermelho. Então isso aqui é uma distância que eu gosto de manter, uma distância razoável entre as peças, tá? Ó, aqui já não deu para deixar essa distância. Ó, ela ficou com 8 milímetros. Então eu conseguiria espaçar mais essa tábua para cá e essa tábua para lá. E seria uma divisão, ia ficar 9 milímetros para cada lado, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso depois, tá? Vamos só fazer a questão de aproveitamento de chapa, tá? Qual que é o melhor jeito da gente aproveitar essa chapa, né? Qual que é o melhor jeito da gente aproveitar essa chapa? Quais as posições, né, que são melhor pra gente aproveitar essa chapa, tá? Vamos lá. Quantas peças a gente consegue fazer nessa tábua, tá? Ctrl C, Ctrl V e vamos colando uma em cima da outra, tá? Ó, você percebe que o branco tem que pegar no vermelho do outro, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma marcação que vai ficar até mais fácil de eu fazer as colagens. Ó, a gente consegue ver que essas peças não conseguem entrar, então eu já vou apagar elas. Aqui a gente conseguiu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peças vezes 3 fileiras, 30 peças. Eu vou copiar novamente essas peças, essa chapa, tá? E vou tentar fazer um outro aproveitamento, tá? Porque a gente vê que a gente tem muito espaço sobrando aqui entre uma peça e outra, tá? Então vamos colar aqui do lado, tá? Para ver se a gente consegue colocar mais chapas, né? Mais peças dentro de uma mesma chapa, tá?
Estou pensando em virar ao contrário essas peças aqui, né? Vou mostrar aqui como é que eu vou fazer exatamente. Você Ctrl V. Não, beleza? Então eu vou tentar virar essas peças. Ctrl C. Ctrl V. Na verdade eu vou virar uma só, né? Deixa eu já afastar. Afastar não, deixa assim mesmo. Vamos rotacionar essa peça, né? Rotate. E vamos colar essa peça aqui, ó, exatamente no meio, de ponta cabeça, para tentar não, para fazer com que, deixa eu pegar ela, com que essa parte aqui, ó, entre aqui dentro, tá? Porque você vê que dá pra, ela consegue fazer esse encaixe aqui, certo? Então vamos fazer uma linha aqui, ó, de referência pra gente colocar ela. Vamos mover essa peça, né? Com o centro dela alinhado aqui. E vamos descer o máximo que a gente conseguir. Lembrando que sempre respeitando a nossa margem, né, aproximada de tolerância. Ó, vocês conseguem ver que ficou a nossa margem perfeita aqui, tá? Eu vou espelhar essa peça para este lado agora. Aqui vocês conseguem ver que não respeitou a nossa medida, né? De 10 milímetros, ó, ficou apenas com 8 milímetros, tá? Dá pra gente resolver colocando essas duas peças um pouco mais para essa lateral. Como eu disse, para cá, né? Então vamos fazer essa alteração. Mover um só para cá. E vamos mover também essas duas, né, para cá 1 milímetro também. Certo, então agora a distância entre todas elas ficou 9 milímetros. 9 aqui. E aqui na verdade ficou até com 10, né? Mas tudo bem, beleza. Agora vamos replicar essa imagem para cima. Vamos fazer uma linha de referência também. O vermelho tem que encostar, ficar próximo do branco. Aqui a gente não precisa fazer exatamente tão perfeito, tá? Porque isso aqui é um teste de posicionamento, tá? A gente chegando numa conclusão que é provável que encaixe certinho, aí sim a gente vai estar aperfeiçoando, né, essas medidas para que elas fiquem o mais próximas possível. Mas lembrando que isso aqui é uma tolerância, né? É uma medida que a gente quer deixar respeitando, não é uma coisa exata, né? Então a gente consegue fazer no olho por enquanto, certo? Então vamos lá, vamos continuar subindo, né, com os nossos cortes. Beleza, essas peças aqui a gente não vai conseguir colocar porque está fora da chapa. Vamos fazer a contagem, né, dessas peças. Aqui cada conjunto desse aqui, né, tem 5 peças, então a gente vai ter um conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos de 5 peças, então nós vamos ter 35 peças. Vocês viram que esse aproveitamento já fica melhor, eu ganho 5 peças a mais, tá? Colocando as peças desse jeito, certo? Vamos tentar outro aproveitamento, porque essa peça provavelmente vai ficar melhor de lado, tá? Inclinando um pouquinho uma e inclinando um pouquinho a outra, a gente vai ter que conseguir um aproveitamento ainda melhor, porque tem muito espaço faltando aqui, né? O ideal é a gente preencher tudo com peças, tá? Vamos copiar novamente a nossa chapa.
colar aqui na lateral, copiar apenas uma, colar aqui e vamos inclinar esta peça, né, para que a outra também inclinada fique alinhada com ela. Então vamos tentar inclinar, vamos rotacionar. Maravilha. Rotação é aproximada também, tá? Se faltar muito pouco, a gente ajusta a rotação e novamente faz a parte de plano de corte. Apesar de parecer uma parte bem trabalhosa, a gente vai fazer uma vez só, tá? Esse projeto. Como eu disse, eu tô refazendo esse projeto porque eu tinha perdido o projeto original e como era feito em outra madeira, o aproveitamento de chapa seria diferente. Então, aqui, teoricamente, a gente vai fazer uma vez só esse projeto, tá? Vamos pegar a peça, vamos colar aqui e vamos rotacionar 180 graus. Vamos pegar essa peça, colar na lateral, apagar aqui. E vamos descer o máximo até a linha branca pegar nessa linha vermelha. Prontinho, a linha branca pegou na linha vermelha, então ficou uma tolerância de 10 milímetros, né, entre as nossas peças, uma distância mínima na verdade, tá? Então a gente vai replicar aqui, na verdade, para cima. Então vamos copiar e colar, ó, linha branca na linha branca na linha vermelha, certo? E vamos subindo também. Essas peças não vão caber, né? Certo. Aqui eu sei que cabe 3, uma do lado da outra, né? Porque a gente já colou uma do lado da outra, tá? Vou só simular aqui. Ó, dá pra ver que a gente consegue colocar, alinhar uma do lado da outra, até porque a base, né? O círculo maior tem a mesma medida. Vamos apagar e fazer a contagem, né? Se der certo, a gente multiplica também. Ó, aqui a gente vai conseguir fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 peças, tá? Deixa eu conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 peças, tá? Dá pra 13 peças, né? A gente vai fazer 3 fileiras, vai dar 13 vezes 3, 39 peças. Esse é o projeto que eu acho que vai ficar mais viável, né? Porque também não, olha, aqui não dá pra ver que não sobra quase nada de espaço, né? Vamos apagar esses espaços aqui já. Não, na verdade aqui dá pra ver que a gente ficou com espaço, perdeu um pouquinho, né? Na verdade essa peça aqui teria que ficar aqui. Vamos ver quanto que tem essa distância. Falta 5 milímetros, né, para encaixar completamente aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o espaçamento entre essas peças, tá? Eu vou diminuir o espaçamento. Aqui eu vou deixar manter, né? Porque aqui é um corte meio curvo, né? Eu vou manter 10 milímetros, né? E aqui eu vou deixar apenas 9, tá? Então eu vou apagar,
daqui para cima. Você vê que dá trabalho, mas você vai fazer uma vez só e você vai economizar muito material, tá? Porque se a gente não tivesse feito mais vezes, ó, a gente estaria parado aqui em 30 peças. A gente está ganhando 9 peças. Ganhando não, né? Fazendo esse trabalho de aproveitamento, a gente está ganhando 9 peças. Então a gente está 9 peças, né? Com custo zero, se a gente se baseasse apenas nessa conta, tá? Então, quando a gente trabalha com mais peças por chapa, o custo individual diminui, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, né, era a marcação inicial, só que eu vou diminuir 1 milímetro. Então, eu coloco 1 milímetro para baixo. Que aí ela vai ficar com 9 de uma para outra, né? C, Ctrl V. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, ela vai ficar com 9 milímetros, 9.002, 9 milímetros. Beleza? Vamos colar também, subir tudo. Não vamos subir tudo não, vamos alinhar primeiro aqui, né? Não vamos subir tudo para ver se vai dar certo, né? Colar. Opa. Ué. Ctrl C, Ctrl V. Tá, daqui pra cima a gente não consegue fazer. Ó, agora ficou na medida praticamente, beleza? Agora só vamos replicar. Deixa eu apagar essas linhas aqui pra não misturar nada, né? Tá, vamos replicar isso daqui para este lado, tá? Então vamos selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou só apoiar aqui, não apoiar aqui não, vamos apoiar aqui fora. E agora a gente vai tentar encostar essa peça aqui nessa lateral, certo? Mas como eu já tinha visto aqui, né, ó, se eu deixar 1 milímetro para fora, eu consigo encaixar e deixar 9 em tudo, né? 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui. Eu tô me baseando nessa daqui porque, como eu já disse, tá? O diâmetro externo é o mesmo, então eu consigo fazer o aproveitamento que eu achei perfeito do lado, né? Nessa daqui também, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver. Vamos colar aqui na lateral mesmo. Depois eu movo 1 milímetro para o lado. Eu vou mover aqui para aqui. E agora eu vou mover para fora, tá? Acho que deveria ter um jeito mais fácil de fazer isso, mas... Na verdade pode ser que tenha. É que eu não devo saber mesmo, para ser bem sincero. Vou selecionar tudo. Menos essas duas linhas, né? Vamos desselecionar. E vamos mover 1 milímetro para fora. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com isso. Selecionar tudo isso. Selecionamos tudo. E vamos mover 1 milímetro para fora. 1 milímetro para fora. E daqui no meio nós vamos colar uma, tá? Para ter certeza que eu vou achar o centro, né? Eu vou marcar de um ponto até o outro. E eu quero colar essa peça aqui no meio, né? Eu quero centralizar, né, esse centro aqui. Então vou colar e eu vou ter que colocar o centro dela aqui, tá? Vamos jogar para fora novamente. Seleciono tudo e vamos mover baseado neste centro até aqui. Beleza? Que a gente garante uma igualdade dos dois lados. Vamos conferir. Ó, daqui até aqui ficamos com 9. Desta chapa até esta chapa ficamos com 9 também, tá? E aqui também, né? Ficamos com 9. Beleza? Com isso nós conseguimos 39 peças, tá?
deste formato, deste método de encaixe, né? Desse método de composição para estar fazendo as peças, desse método de encaixe, tá? Esse é o método que vai ficar o menor espaço possível. Aqui, provavelmente não tem jeito melhor de você encaixar essas peças. Existem programas que fazem esse encaixe de peça, tá? Só que eles não levam em consideração que a madeira tem um sentido da fibra, tá? Quando a gente coloca uma peça como essa, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente coloca uma peça como essa, desta forma, na verdade já é para ter inclinado mais, mas beleza. Desta forma, quando o sentido da fibra, né, está de assim, a gente gera uma fragilidade, tá? Então sempre quando a peça tiver alguma parte mais fina, a gente sempre tem que deixar ela alinhada com a fibra da madeira, tá? A fibra da madeira, no caso, nessa chave específica, é assim, ó. Ó, as fibras estão de assim, então a gente tem que deixar a madeira o lado mais comprido possível para cima, tá? Para que a gente diminua a chance de ter alguma quebra ou diminuir também a chance de empenamento, beleza? Então nós vamos selecionar este formato para ser o nosso formato de corte. Podemos apagar todo o restante, tá? Aqui também, não importa mais, que a gente vai fazer 39 peças. Vamos agora simular a nossa máquina de corte, né? Antes da gente ir de fato na programação. A minha máquina, que eu vou estar cortando essa peça aqui, eu vou cortar na máquina maior, tá? Para eu fazer menos cortes, né? A minha máquina maior, ela tem 2 metros de altura por 1,60 de largura. 2 de altura por 1,60 de largura. Então, claramente a gente vê que não vai cortar tudo de uma vez, beleza? Se eu fosse cortar mais de uma chapa, olha o que eu poderia fazer, tá? Ctrl C, Ctrl V. Se eu fosse cortar, por exemplo, mais de uma chapa, na verdade esse projeto são apenas 30 peças dessa, eu vou cortar 9 a mais para deixar em estoque, tá? Para fazer, já que esse aproveitamento de chapa ficou bom, eu vou deixar em estoque. Se ficasse ruim, né, se ficasse muito espaço vazio, eu faria simplesmente 30, né, e faria um corte na chapa e deixaria uma chapa guardada, né, um pedaço de chapa guardado. Mas nesse caso, como ficou bom o aproveitamento, e é um produto também que a gente vai voltar a comercializar, eu já vou cortar mais em estoque, tá? Então, se eu fosse cortar mais de uma vez, eu poderia cortar 2 chapas simultâneas, não chapas inteiras, né, mas duas metades simultâneas, tá? Nesse caso eu vou cortar apenas uma chapa. Então eu sei, né, que se eu for fazer um corte de uma chapa, eu consigo cortar no máximo até aqui, ó, né? Porque essa daqui, né, essa tábua aqui, teoricamente não entraria no corte, ficaria fora da nossa área de trabalho, área útil. Mas por segurança eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar essa aqui para fora e vou cortar até aqui, tá? Então essas peças vão ser um corte. Ctrl X. Essas peças vão ser um corte e o outro corte vai ser apenas estas peças, beleza? Você pode ver que essas peças aqui, ó, elas se sobrepõem exatamente. Opa, faltou selecionar aqui. Vou até mudar de cor para ficar mais fácil a visualização do que eu vou falar agora, tá? Essas peças, né, esse segundo corte que eu vou ter que fazer, né, vou ter que cortar isso aqui, abaixar a chapa e fazer um corte aqui em cima. Esse segundo corte, a gente consegue observar que ele é exatamente igual ao primeiro corte. Ó, ele fica aqui em cima certinho. Ué, por que não tá ficando aqui? Ah, tá. Essa linha que eu posicionei tá errada. Deixa eu alinhar essa linha. Eu vou alinhar aqui e vou deixar ela do mesmo tamanho para encaixar perfeitamente ali. Opa! Vamos cortar aqui, corta aqui e vamos recortar novamente, tá? Ó, essa parte aqui não vai caber, então vou ter que fazer uma outra etapa de corte. Ctrl X, vou colar aqui do lado, tá? Colar aqui fora, tá? Vamos pintar de outra cor, só para ficar mais fácil a visualização dessa etapa, tá? E eu consigo notar que o segundo corte é exatamente um reflexo do primeiro corte. Ó, exatamente o reflexo do primeiro corte, só que eliminando 15 tábuas. Entendeu?
Então eu vou fazer exatamente o mesmo corte, só que sem essas. Beleza? Por que eu vou fazer isso? Porque na hora de fazer a programação, tá? Isso aqui geralmente acontece geralmente acontece quando você tem padrões, né, que se repete, ó, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, para baixo. Então, se você cortar sempre num ponto que elas estão as duas para baixo ou as duas para cima, você vai conseguir repetir o processo embaixo, tá? Poderia ser, é que aqui é um número quebrado, não daria também, né? Mas se fosse, por exemplo, aqui deu 39 chapas, né? Deu 13 tábuas uma em cima da outra. Se fosse 14, daria para cortar exatamente no meio. Então eu faria novamente o mesmo corte 2 vezes, tá? Tô falando isso, né, que eu vou ter que usar esse corte novamente, porque na hora de programar eu vou fazer um programa só, tá? Eu vou criar a programação uma única vez, vou criar o percurso, né? Fazer a criação dos percursos uma única vez. E quando eu for fazer o percurso da segunda vez, né, em vez de eu criar tudo de novo, eu vou pedir, né, para o programa eliminar apenas essas 15 tábuas de cima, que aí eu não vou precisar fazer o desenho, né, e a criação dos percursos novamente. Então o segundo percurso vai ser assim e o primeiro vai ser dessa forma, tá? Tanto com a questão de furação, né, que eu vou fazer alguns furos para fixar a chapa na nossa mesa de sacrifício, tá? Então, já que vocês devem ter entendido isso, vamos simular não. Vamos fazer a marcação dos furos que a gente vai estar utilizando para fixar a chapa, tá? Essa peça, esse desenho eu já posso apagar, porque eu falei que eu vou ter que repetir, né, aqui para fazer o segundo, certo? Vamos apagar. Beleza. Eu vou fixar, né, vou fixar essas peças com parafuso, tá? Então eu vou escolher alguns pontos para a gente colocar os parafusos. Eu gosto sempre de fazer uma marcação com a ferramenta, né, de 10 mm de diâmetro, né? Diâmetro 10 mm. Então a fresa faz um rebaixinho, né, que aí eu sei onde é para eu colocar o parafuso. Porque se eu fosse colocar de olho, provavelmente eu ia colocar em algum lugar que a ferramenta ia passar, tá? Ctrl C, Ctrl V. Colocar aqui. Colocar aqui. Aqui. E aqui. Eu vou espelhar, né, essas marcações, né, porque é um desenho simétrico, né? Eu vou espelhar para cá. Comando Mirror. Seleciono o centro da nossa chapa. E ok. Vou deixar de outra cor essas marcações dos parafusos, tá? Só para ficar mais didático, né? E agora a gente já pode apagar essas linhas vermelhas, né? Que era apenas uma linha referencial para a gente ter como base, né? Para não chegar tão perto uma peça da outra, tá? Prontinho, então nós temos só nossas tábuas e as marcações de furação, beleza? Nos próximos vídeos nós vamos fazer a parte de programação no Articam, tá? No outro módulo, programação no Aspire, e no último módulo a gente vai fazer o corte dessas chapas em si, tá? Toda a parte de troca de ferramenta, zeramento de ferramenta e tudo completo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.